século é XXI e as consequências da modernização são bem notórias. A natureza clama por cuidados e atenção. Neste trabalho, você vai acompanhar a realidade de um planeta cheio de vida desde sua criação, que cada vez mais conhece a palavra extinção. Especialistas apresentam soluções e alertas para os perigos ambientais e socioeconômicos provocados pelo aquecimento global. O nome é Terra, mas é água que cobre 71% da superfície. Entrando nos últimos 50 anos, a principal característica deste planeta é de um gigantesco fogo. O que está acontecendo isso não é consequência exclusivamente da temperatura, é consequência da atividade humana. Este argumento é uma das conclusões do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Os gases da atmosfera formam uma camada e aprisionam parte do calor do Sol, e esse fenômeno natural, chamado efeito estufa, que equilibra as temperaturas. Se não fossem esses gases, provavelmente não existiria vida em Terra, que teria a temperatura média de mais ou menos 17 centígrados. O problema que nós estamos experimentando agora é a intensificação do efeito estufa. Ou por exemplo, um exemplo clássico. Se uma pessoa tem frio, coloca um sobretudo, um casaco. E perfeito. Agora, se a pessoa colocar 8 casacos, a pessoa começa a esquentar demais. Isso é o que acontece na atmosfera. Se nós colocamos mais gases, a camada de gases fica mais grossa. E a energia que fica presa na camada baixa da atmosfera é maior, mais intensa. E isso motiva que a temperatura do ar aumente. Desde a Revolução Industrial, as emissões de gases no ar, como o dióxido de carbono, o mais nocivo deles, rompeu esse equilíbrio natural. Entre 1901 a 2005, a temperatura da Terra subiu cerca de 0,7 graus. Parece pouco, mas essa temperatura já está alterando o clima de todo o planeta. Um relatório da ONU projeta a temperatura entre 2 a 4,5 graus em cima da média atual até 2100. O aumento da temperatura de 2 centígrados pode provocar falta de água e pode afetar mais de 3 bilhões de pessoas. Se a gente parasse hoje todas as fontes de emissão no mundo inteiro de dióxido de carbono e de outros gases do aquecimento global, a gente já teria um aquecimento do planeta por conta do que a gente já emitiu historicamente. Em 150 anos de industrialização, as emissões de gases na atmosfera da Terra concentram níveis recordes e por lá podem ficar durante 1 ou mais séculos. Dados da Organização das Nações Unidas informam que no ano 2000 a 2004 houve um aumento de 2,4% das emissões de 41 países do poder industrial. Nos últimos 5 anos a gente já tem visto diferentes comportamentos nos diferentes continentes, tanto na Europa como na América do Norte, como na Ásia, como na Oceania. Isso aí já identifica que o planeta já está pedindo socorro. Este socorro também é conhecido como extremos climáticos, chuvas intensas nas Américas do Norte e Sul, secas e severas, furacões mais fortes e frequentes, verão com temperaturas nunca sentidas antes, inverno mais rigoroso como o que tem atingido os Estados Unidos. Hoje justamente essa palavra impossível em meteorologia estamos tirando completamente do nosso dicionário, porque nós estamos percebendo que esse contexto de mudanças, tudo é possível, né? Os estudos dizem que se o nível do mar aumentar, cidades como Londres, como Miami vão ficar isoladas. Então, não é apenas a população pobre que vai sofrer, é todo mundo. A pura paisagem branca é a mais frágil em tempos tão quentes. O derretimento lento e contínuo das geleias é considerável a reação mais visível de que a Terra esquentou. Tem algumas áreas em azul que mostram um certo esfriamento, mas se você observa, é basicamente vermelho. Então, isto é observação, ou seja, é o estado atual. Então, nós já estamos em um planeta mais quente. Piorou. Piorou.
Nas últimas 3 décadas, por exemplo, o Ártico perdeu durante o verão 1,5 milhão de quilômetros quadrados de sua cobertura de gelo, equivalente às somas dos territórios da França, Alemanha e Reino Unido. Nessa velocidade, tudo desaparecerá até no verão de 2080. Já nos Alpes, a previsão é mais curta. Até 2050 não haverá mais gelo. Advertem os cientistas se o derretimento continuar no mesmo ritmo. Mas já fotos dos anos 70 e dos anos 2000, dá para ver que a área em branco é menor. O gelo nas regiões polares estão elevando os níveis dos oceanos, que podem tragar mais de 7 milhões de casas. Em 20 anos, o mar estará 8 centímetros mais alto na costa brasileira. As ondas poderão invadir o litoral, como cidade em Paraty, Recife, serão as mais prejudicadas. Você olha a geleira e fala, nossa, mas está tão longe a geleira. Mas tem que pensar que nós temos um sistema inteiro. Não tenha dúvida que para o Brasil a própria biodiversidade vai sofrer com umidade, vai sofrer com o aumento da temperatura, vai sofrer com o aumento das marés. Mas a perda de vidas vai além dos animais e da natureza. Durante o verão de 2006, cerca de 290 pessoas morreram por causa do forte calor nos Estados Unidos e em 4 países da Europa. Neste período, os termômetros atingiram cerca de 36 a 40 graus centígrados. Buenos Aires era uma cidade que no início do século XX, por exemplo, costumava ter geadas. Hoje faz décadas que a gente não tem uma geada no centro da cidade de Buenos Aires. E isso pode se estender a cidades como Porto Alegre, como Curitiba. Grandes centros urbanos têm experimentado um aumento gradativo das temperaturas mínimas. O já conhecido El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico tropical, também é uma outra ameaça. O mar quente é alimentado para os furacões e ciclones. Entre março de 2004, os brasileiros sentiram o aquecimento global a soprar para longe a confiança de que os fenômenos naturais violentos estavam distantes, com ventos de 180 km por hora. O Catarina atingiu o sul do país, deixando um prejuízo de mais de R$1 milhão. Nós temos estudos que mostram que o fenômeno de El Niño está sendo mais frequente e ele provavelmente vai ser mais frequente e mais intenso nas próximas décadas e nos próximos séculos. E isso quase, digamos, com certeza vai provocar fenômenos extremos. Se ninguém fizer nada, né, e continuar neste ritmo, esse colapso pode estar acontecendo. Porque hoje, para a gente, é muito tranquilo, né, você estar vivendo aqui normal. Agora, vamos pensar daqui a 50, 100 anos, né, quando nós teremos, por exemplo, nossos netos, tataranetos, quer dizer, que são, inclusive, o nosso sangue, eles vão estar nessa situação. Você já pensou você não ter uma alimentação, né, quer dizer, você acaba com o país, com o mundo inteiro, né? Por causa do desmatamento e queimadas, principalmente na Amazônia, o Brasil ocupa o 4º lugar entre os países que mais emitem gases para o efeito estufa. Se o desmatamento for controlado, nós estaríamos em uma melhor posição. O Brasil tem sido muito criticado por isso. E continua sendo criticado, na verdade. Com o aquecimento do Oceano Atlântico, a massa de ar seco se desloca na Amazônia e impede a formação de nuvens, causando a escassez de chuvas. Em 2005, esse fenômeno provocou a maior seca dos últimos 40 anos do estado. O rio Amazonas abaixou 2 metros, deixando mais de 35 municípios amazonenses e do Acre isolados sem comida, água, luz ou transporte. As projeções mostram que para a segunda metade do século XXI, até o ano 2100, considerando o clima atual, a Amazônia não consegue, se satura e entra em um colapso. Um colapso que mais ou menos mostra que a Amazônia viraria de uma região, de um clima tropical, para um clima mais de tipo cerrado. Ou seja, não vai virar deserto, mas vai virar um tipo cerrado. Ou seja, as chuvas podem ser até 30% menor que o normal. De 1900 a 2000, o país perdeu uma área de equivalente ao estado do Sergipe, média anual de 22 mil km². Estes diferentes cenários, avaliados pelos cientistas, indicam que daqui a 63 anos, a Amazônia
poderá registrar temperaturas de 10 graus acima do que registra no século passado. As florestas são grandes responsáveis pela água que a gente bebe, e as florestas têm uma grande capacidade também de absorção de CO2. Né? Uma árvore em crescimento, ela absorve muito CO2, ela sequestra muito CO2, muito dióxido de carbono da atmosfera, fixa no seu caule, e você faz, de uma certa forma, um sequestro de carbono da atmosfera, plantando árvores, recompondo vegetação. Né? Isso é extremamente importante. A economia mundial ficará mais fria. Um estudo realizado pelo governo britânico prevê uma catástrofe econômica comparada com 2 décadas. Se nada for feito para frear o aquecimento global, a previsão é de que o custo final dessa mudança climática descontrolada ficará entre 5% e 20% do PIB mundial a cada ano. Ações imediatas para reduzir as emissões de gases custariam 1% desse BIP em torno de 600 bilhões de dólares. Tem que ser uma coisa imediata, porque cada vez que vai passando, o tempo vai passando, pior fica e maior é o gasto. Quem mais sofre com essa variação climática são os países que dependem economicamente de produção como agrícola ou pecuária, né? Por meio de medidas como impostos, multas, regulamentações das emissões de gases, comércio de carbonos e Fundo Mundial, o imposto econômico poderá ser menor. A nossa preocupação como cientistas e como habitantes também, né, justamente que estamos imaginando, estamos prevendo como isso pode ser, e sabemos que vai ser muito prejudicial para a população, e infelizmente sempre a população que mais sofre, aquela população de menos recursos. E aí os governos têm que ver formas de enfrentar a mudança climática. Por exemplo, se o Nordeste vai ficar mais seco do que já é, bom, tem que ter um plano de governo, um plano de emergência para poder ajudar a população. Agora você confere com a gente quais são os combates ao aquecimento global e os investimentos que estão sendo feitos com as energias renováveis. Muito além das suas qualidades de proteger e de manter vidas, a natureza esconde tamanha generosidade. É nela que o homem encontrou forças para combater o aquecimento global. As energias renováveis são plantadas como solução e fertilizam a esperança que ainda há tempo. Estamos a tempo se nós agimos rapidamente e eficientemente, senão a situação pode fugir completamente do controle. Estamos na hora certa para fazer alguma coisa. O problema que só preocupava os cientistas demorou a ser agora um dos assuntos mais importantes na política econômica, saúde e negócios. As preocupações das empresas com as mudanças climáticas estão preocupando ainda mais as salas de reuniões e planejamento. Daqui para frente, não se sabe como serão as adaptações ao novo método do desenvolvimento. Embora caminhando a passos pequenos, é visível o investimento ambiental. Saírem da obrigatoriedade para uma necessidade urgente. A redução de consumo de energias elétricas e fósseis é uma das formas mais limpas, baratas e rápidas de diminuir as emissões de gases do efeito estufa, além das energias renováveis, como por exemplo, biogás, gerado nos aterros sanitários e estações de tratamento de esgotos, o biodiesel extraído de semente de mamona, a eólica captada nos ventos e a solar, a mais conhecida até agora. Essas novas fontes de energia são realmente a grande solução para a gente resolver o problema do aquecimento global. Até a metade do século, o setor de energias limpas deve movimentar $500 bilhão anuais. Parte desses recursos podem vir para o Brasil, tudo, porém, depende dos investimentos e exploração. Os desafios, eles podem ser enumerados em desafios com um bom comportamento político, né? Ações políticas. A questão do biodiesel, a questão dos biocombustíveis, hoje, né, que está se falando muito, elas são uma alternativa interessante, importante, mas a gente pode criar aí um outro problema, que seria a questão das monoculturas, destruindo floresta tropical com plantio de soja e plantio de pasto.
essas monoculturas também causam muitos impactos ambientais e a própria destruição da floresta também aumenta o nível de dióxido de carbono na atmosfera, porque a matéria em decomposição que fica no meio da floresta também gera gases de efeito estufa. Esta preocupação já foi também conquistada pelos pesquisadores entre 2001 e 2004. O total de floresta convertida diretamente para grãos em Mato Grosso foi de 5 a 1.400 km², quase o tamanho do Distrito Federal. Mas precisava ter um controle, né? Melhor uma fiscalização em cima dessas áreas, um trabalho feito com os fazendeiros, né? Para eles, a soja acompanhada da pecuária virou nos últimos anos um dos grandes condutores das distribuições das florestas, principalmente na Amazônia. A grande questão é como produzir sem destruir. Tem que haver um elo aí de desenvolvimento, né, e controle ambiental. Ainda não tem solução. A solução é muito lenta, como eu falei anteriormente. Ela é muito lenta. O problema é global, mas as ações têm que ser local. São as mudanças climáticas. Se virmos essas imagens, fica muito difícil imaginar se seria possível combatê-las, mas entre os especialistas é unânime o argumento de que qualquer pessoa do mundo pode lutar. Nós não devemos ficar assim esperando a ação dos governos. Nós mesmos podemos fazer coisas, pequenas coisas. Por exemplo, evitar queimar, isso é muito claro. Tentar utilizar o menos possível o carro, porque isso polui. Pequenas ações como separar o lixo e economizar água e energia elétrica farão grandes efeitos contra o aquecimento global. Entretanto, essas mudanças de comportamento no dia a dia não devem ser momentâneas. Eu não falo em reeducação mais, não. Eu acho que nós precisamos mesmo estar sempre monitorando e implantando e verificando que nível que está o comportamento em educação ambiental. A necessidade de fortalecer campanhas ambientais educativas é imediata e precisa alertar todos os setores da sociedade. No interior paulista, a metrópole do Vale do Paraíba, São José dos Campos, pode dar uma contribuição significativa nesse novo método de vida. Com sede na cidade, a ONG Vale Verde, criada em 1988, refresca a ideia de que, para esfriar o aquecimento global, é preciso pedalar. Entre várias campanhas educacionais, a mais recente incentiva a construção de ciclovias. O transporte público nas regiões metropolitanas ele é responsável por 70% da poluição atmosférica nas regiões metropolitanas. Então é um índice muito alto, muito elevado de gases de efeito estufa que são causados exatamente pelo transporte das pessoas. Se a gente optar por transportes alternativos como a bicicleta, incentivar o uso da bicicleta, eu acredito que a gente deve reduzir muito os gases de efeito estufa que são emitidos principalmente nas regiões metropolitanas. As pequenas ações, somadas às grandes políticas mundiais, são as que vão acabar, provavelmente, mudando um pouco a situação. A primeira grande ação dos líderes mundiais ocorreu depois de muitos alertas dos ambientalistas que raramente eram ouvidos. Há exato 10 anos, 163 países perceberam que o planeta já estava transpirando. Em 1997, o Japão criou o Protocolo de Kyoto como uma das soluções para acabar com o aquecimento global da Terra. Neste protocolo, tem a participação de países industrializados. A meta é diminuir 5,2% dos gases causadores do aquecimento global entre 2008 e 2012. É um primeiro passo importante de ser dado, mas é uma medida muito tímida que não vai resolver o problema do aquecimento global. Estamos andando em um caminho certo. Agora, bater uma segunda fase, que nós chamamos pós-Kyoto. Ainda não foram definidos os parâmetros, mas a ideia é seguir controlando e talvez ajustando mais a redução a valores mínimos. Mas a carga de possibilidade foi deixada de lado pelo maior poluidor. O primeiro mandato de Bush, o governo americano não assinou o documento, alegando que o compromisso causaria graves danos à economia dos Estados Unidos.
tudo que nós estamos falando para poder evitar esse efeito estufa, né, você vai cair na parte financeira, você vai cair em gasto. Então, por isso é que dá esse problema todo, né, essa dificuldade da gente poder estar resolvendo. Que a gente leva essa conscientização, que as pessoas tenham a capacidade de raciocinar sobre os problemas ambientais globais e passam a agir e ter atitudes locais, né? Então, assim, a gente não vai poder resolver o problema do planeta, mas se a gente resolver o problema no nosso local, a gente vai estar contribuindo muito para o planeta. A natureza pede sua ajuda. Deixa um pouco melhor do que quando você a encontrou. Bom sucesso, boa sorte e que Deus te abençoe.